dando continuidade, que a gente já tem o paciente sentado na poltrona, que a gente colocou com o MaxiMove. Agora a gente está falando de um produto que o paciente precisa ter um pouco mais de controle de tronco, um pouco mais de mobilidade, porque esse produto ele vai fazer 3 movimentos, né, que a gente gosta de chamar de ETC, né, de etc, né, que é elevar o paciente, transferir o paciente de um lugar para o outro. Então eu posso transferir o paciente de uma poltrona para um banheiro, de um banheiro para uma cama, enfim. E eu posso fazer a caminhada, por isso o ETC, né, elevar, transferir, caminhar. Então, agora o paciente ele precisa ter um pouco mais de controle de tronco, um pouco mais de controle de pernas também, para a gente conseguir treinar a marcha, a caminhada assistida com o equipamento. Então, agora a gente está falando do Sara Plus. O Sara Plus, ele também vai ter um movimento de subida e descida. A gente também pode abrir e fechar as arestas do equipamento para entrar numa poltrona, entrar no vaso sanitário. E a gente também tem a função de pesagem com esse produto. Ele é muito simples, né? Então ele também funciona a bateria, sempre 2 baterias e um carregador. Essa bateria, assim como a do MaxiMove, vai durar até 25 ciclos. O que a gente chama de ciclo? Que é subir e descer até o fim com a carga máxima. Então o Sara Plus, né, aqui ele vai atuar com um paciente de até 190 kg e o MaxiMove, como a gente mostrou lá atrás, ele vai atuar com um paciente até 227 kg. Então, ele tem a parte de subida e descida, fechamento e abertura das pernas, e todos esses mesmos movimentos eu vou ter no painel também. Qual que é a pergunta que vem sempre? Por que eu tenho os mesmos controles aqui e no painel, né? Em caso de quebra do controle, eu posso continuar usando o equipamento até que um novo controle chegue no hospital. Então, por isso que ele tem exatamente os mesmos controles aqui. Então, o Sara Plus, assim como o MaxiMove, eu vou ter um sling, um cesto, uma rede, uma esteira, né? Independente de como vocês preferem chamar. E aqui a gente tem vários modelos, desde esse sling que eu vou praticamente só pegar a lombar do paciente, só sustentar a lombar do paciente, até um sling que vai também pegar a perna do paciente, as 2 pernas, para fazer uma sustentação na coxa também, na parte anterior da coxa também. Então, paciente sentado, eu posso, como esse paciente ele vai ter um nível de mobilidade maior, eu não preciso colocar nenhum tipo de apoio no joelho ou nos pés, então eu já tirei esse tipo de apoio e eu posso encostar aqui já diretamente com o equipamento no paciente. Mas antes disso, sempre importante já posicionar o sling aqui no paciente. E similar ao MaxiMove, a gente vai ter um movimento simples aqui de posicionar o paciente para frente. E aqui ele pode voltar e a gente coloca a parte do velcro aqui na cintura do paciente para ficar bem apertado. Importante é ficar super bem ajustado essa parte. Quanto mais ajustado ficar, mais sensação de segurança o paciente vai ter. Então, eu posso aproximar o produto do paciente. E aqui é um ponto importante, e o Ivens pode até comentar, no dia a dia, né, dos hospitais, a gente não vai encontrar esse tipo de equipamento na grande maioria dos hospitais. Então, o barulho dele pode assustar um pouco o paciente, a família do paciente, então é sempre bom ir falando aqui para o paciente tudo o que vai acontecer, todo o processo, né, que a gente está colocando o sling, que a gente está colocando equipamento para fazer um treino de caminhada, enfim. Então é sempre importante... Aquele básico, né? Explicar para o paciente, para a família o que você vai fazer, o porquê você vai fazer e o como você vai fazer, para todo mundo ficar tranquilo, bem orientado e poder todo mundo contribuir da melhor forma possível para a terapia. Perfeito. Então, a gente já está com o sling colocado no paciente, a gente pode descer o equipamento até mais ou menos essa região e o paciente já pode colocar as mãos no equipamento. O Sara Plus, ele tem uma cordinha. Essa corda ela é muito simples, o funcionamento dela é muito simples, justamente para facilitar esse movimento e evitar com que eu faça força. Então, a partir do momento que eu pressiono para baixo, ele trava. Então ele não vai puxar a cordinha desse lado. A partir do momento que eu coloco a cordinha para cima, a cordinha solta do outro lado. É basicamente isso. Então eu venho, ele tem uma alça aqui no sling, essa alça é a mesma que indica o tamanho também, então a gente tem o verde que é o tamanho G, tamanho grande. Encaixa essa parte desse lado e o copinho fica do outro lado. E aí eu venho e encaixo dessa forma aqui. Faço exatamente a mesma coisa do outro lado.
Então, eu puxo essa parte aqui para dentro e a cordinha eu encaixo. De um lado vem a ponta e do outro fica o copinho. E aí eu puxo. A partir desse momento eu já tenho os dois lados encaixados e ele tem essas duas bolinhas justamente para a gente conseguir nivelar a altura do paciente e deixar com que ele fique o máximo, né, o mais reto possível. Então eu vou deixar ele bem ajustado aqui e essas duas bolinhas elas têm que ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Se ela ficar muito mais alta ou muito mais baixa de um lado, o paciente vai tender a ficar inclinado e não muito confortável na hora que a gente subir no equipamento. Então, as duas bolinhas aqui já estão mais ou menos na mesma altura. A partir desse momento, eu já posso subir o paciente. Lembrando que no Sarapulse a gente está falando de paciente que tem mais controle de tronco, então ele pode assistir de alguma forma aqui na hora da subida. Perfeito. E aqui a gente pode ajustar também a altura dos braços aqui do paciente de acordo com ele mesmo, né? A gente pode perguntar para ele se está desconfortável, a gente pode baixar um pouco, já que ele vai fazer caminhada, o ombro ficando muito alto não vai ser tão confortável para ele, a gente pode deixar mais ou menos nessa altura e caminhar com o paciente para ele treinar essa marcha, conseguir treinar músculos que ele já não treina há muito tempo deitado. Enfim, aqui a gente já está falando de um paciente num nível de reabilitação um pouco mais avançado. E aqui tem alguns detalhes, né, que a gente pode ressaltar. Apesar do Guilherme estar preocupado que o nosso paciente tenha um pouco mais de força, de mobilidade já, como a gente viu lá naquele vídeo, na aula de fraqueza adquirida na UTI, lembra lá da nossa paciente que tinha uma fraqueza muito grave, força de 1 para 2, né, um MRC muito baixo, com o Sarapulse ela conseguiu ficar em pé e se distanciar em torno de 1 metro, 2 metros da cama. Né? Por quê? Porque além da perna, a perna dela era muito fraca, só que ela tinha esse apoio aqui, ó, no membro superior. Essa descarga de membro superior que a gente faz aqui faz com que parte do peso fique aqui em cima. E aí a perna não precisa suportar todo o peso do corpo. Então, uma das grandes vantagens que a gente consegue também é pegar um paciente que tem uma fraqueza, onde a gente não conseguiria usar um andador daquele tipo mecânico comum que a gente conhece, ou a gente teria que ficar segurando ele com muita força para manter esse paciente em pé, é colocar ele aqui nessa descarga de peso de membro superior, a gente tem ele bem aqui acomodado com o cinto, né, com o sling, e ele tem o apoio que ele consegue na perna. E com isso a gente consegue uma segurança para o paciente, uma segurança para o terapeuta que não precisa fazer essa força para ficar mantendo o paciente, e a gente traz de novo aquela ideia da precocidade na terapia. Um paciente que antes a gente não conseguiria andar, agora com a ajuda da tecnologia, de um equipamento adequado, a gente está proporcionando já um treino aqui, ó, de descarga de peso, ou pode ser uma marcha estacionária, pode ser uma deambulação, aí sim vai depender de como que o nosso paciente está, o quanto que ele está aguentando aí de treino, né? Perfeito. Então, a partir desse momento, a gente já fez todos os exercícios já com o paciente, a gente já pode retornar para a poltrona. Então, a gente volta devagar aqui, posicionando o paciente para ele ficar o mais bem localizado aqui na hora da descida. E pronto. Igual no Maximove, a gente não trava os rodízios, justamente para o equipamento se mexer conforme o paciente se mexe também. Então a gente já deixa aqui e desce de uma vez, tá? Diferente do Maximove que a gente faz uma elevação gradual e depois eleva de uma vez só, aqui não, aqui a gente já, desde o começo a gente já vai descer de uma vez. Descemos, né? E agora a gente tira o sling do equipamento de uma forma muito simples, igual eu expliquei anteriormente. A gente tira a cordinha para deixar solto. Então, o máximo de cordinha para esse lado possível, para eu conseguir ter bastante cordinha aqui para manusear, né? Bastante campo aqui para manusear. E eu simplesmente empurro essa parte, ele vai sair. E eu faço exatamente a mesma coisa do outro lado. Então, a gente deixa a cordinha mais folgada possível, para a gente ter bastante corda do outro lado para trabalhar. E empurra essa parte para sair. A partir desse momento, o paciente só está com sling, então eu consigo já tirar o Sarapulse daqui e trabalhar com o paciente aqui de uma forma mais livre. Primeira coisa, eu tiro o velcro aqui do cinto, e aí eu posso posicionar o paciente para frente e
tirar o sling. Então, aqui a gente já fez uma caminhada, né, um treino de marcha assistido com equipamento de forma segura, sem que eu fizesse nenhuma força, sem que o profissional faça nenhuma força e de uma forma segura com o paciente que demoraria muito mais tempo para fazer esse tipo de movimento sem o produto.